Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Talvez existe aquele costume de estar na igreja no domingo, né? Um costume. Mas a verdade é que isso aqui é só um ensaio daquilo que há de vir ainda. Nós estaremos um tempo com o Senhor, um tempo que não tem tempo, onde nós só vamos estar na presença dEle. Assim nós vamos entender o que os anjos dizem, o que eles veem. Os anjos, eles veem algo sobrenatural, porque eles dizem um para o outro: Ele é santo, Ele é santo. E o outro fala assim: não, Ele é santo. Nós não temos como imaginar o que é isso. Eu sei que Isaías, ele fala que no ano que o rei Uzias morre, ele vê o Senhor no alto sublime trono, sentado. E ali estão os anjos, né, os querubins, os serafins. E assim Jeremias fala também. E Daniel, o que Daniel viu, Daniel não conseguiu ficar de pé. Quando Daniel tem uma visão, as pernas dele estremecem, e ele não consegue se levantar, mas o Espírito de Deus é aquele que levanta o caído. O Espírito de Deus vem e levanta Daniel, e coloca Daniel de pé, e explica tudo o que está acontecendo. E nós éramos inimigos de Deus. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Resumindo, todos pecaram, estavam fora de Deus, perderam o direito de Deus. Mas Jesus nos reconciliou com amor, graça, e nos aproximou para Ele. E por isso nós cantamos: o Pai me adotou. E assim, quando nós entendemos que nós fomos adotados para o Senhor, nós vamos ter uma pequena ideia desse perfeito amor. E você puder, abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14. E se você quiser acompanhar na tela, não sei se vai aparecer, mas Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A palavra diz aqui que nós fomos ligados num elo perfeito de amor. O elo perfeito de amor nos proporciona a paz. E esse elo representa uma aliança. Eu sei que na nossa tradição nós vamos achar, quando se fala de aliança, você pensa logo naquele anel que coloca no dedo, né? Aquele anel, ele representa uma aliança. Aquele anel, inclusive o meu não está aqui, tá? Mas me perdoa, tá, minha esposa? Aquele anel, ele representa que você tem uma aliança com uma pessoa. Mas essa aliança, ela não tem uma emenda. Essa aliança, ele é um elo perfeito, completo, sem emenda. E essa aliança, ela representa um pacto.
E um pacto não pode ser quebrado. Mas nós sabemos que quebram pactos. Faço perceber como a nossa humanidade tem a tendência de quebrar pactos. A humanidade, ela é frágil. E quebramos pactos, quebramos aliança. Nós quebramos o elo da amizade. Quantas amizades que tínhamos, que achávamos que era para sempre. E aí eu vejo os pequenos, os pequenos crescendo, e eu lembro, e eu gosto de falar muito da minha família, vocês veem que eu sempre falo da minha família, né? Eu lembro que a Alessandra tinha uma amiguinha, tem uma amiguinha, ainda é amiga dela, a Robertinha. E parecia que nunca iam se separar. Elas continuam amigas. Mas a vida faz isso. Existe um elo de amizade. Eles não estão perto. Assim como a pastora tem algumas amigas. Assim como você tem amigos que você não vê mais. Mas o pacto daquela amizade vai durar. Mesmo que passe tempos, anos sem se verem. Mas quando se veem, aquela amizade parece que ela permaneceu esse tempo todo. Ontem eu tive uma experiência dessa. 2 amigos muito doidos falaram assim: eu quero te ver. Eu falei: rapaz, eu estou trabalhando, mano. Não, mas eu quero te ver hoje. E eles começaram a mandar um monte de mensagem. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: rapaz, esses caras estão se despedindo hoje. Porque não é possível. Nunca me liga. Nunca querem nada, saber onde que eu estou. E agora eles estão nessa. Eu falei: tá, vou passar aí 10 minutos para ver vocês. Cheguei lá. Engraçado que quando eu cheguei, que eu estive com eles, eu não tinha percebido que nós tínhamos envelhecido. Então, quando nós chegamos, nós fizemos as nossas brincadeiras de 12 anos. As esposas deles falaram assim: uns velhos, vocês não percebem a idade que vocês têm, não? Aí eu olhei para um deles e falei assim: rapaz, mas tu tá velho mesmo, hein? Eu pensei que você era mais menino. Distanciamos, mas não quebramos a aliança. Mas homens quebram a aliança. E muito interessante disso é que eles falaram assim: eu fiquei sabendo que você é pastor. E eu achei que você não ia vir ver a gente, porque você sabe a vida que a gente leva. Eu falei assim: eu tenho uma aliança com vocês. Independente da escolha, cada um segue o seu caminho. Eu tenho uma aliança com vocês. E isso fez com que eu testificasse Jesus naquele lugar. Porque eles olharam e falaram assim: mas eu pensei que você não ia vir me ver, porque você agora é um pastor. Não tem a ver com títulos, tem a ver com dar testemunho, como valorizar aquilo que realmente tem valor. E nos perdemos com tantas coisas. Eu tenho falado muito esses dias sobre perder as coisas que realmente importam. E pessoas quebram o elo da amizade, traindo por qualquer coisa. Por 30 moedas de prata se quebra uma amizade. Judas quebrou uma amizade por causa de 30 moedas de prata que ele não usou. Casamentos são feitos com testemunhas. Nunca um casamento poderia ser quebrado
uma aliança. Casamento, existem pessoas que estão testemunhando. Existe um sacerdote que está anunciando, e ele no final que fala assim: eu vos declaro marido e mulher. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas homens quebram aliança. Homens traem. Dureza no coração. Uma natureza adâmica, caída, que quebra os pactos. Famílias onde o pai quebra um pacto com o filho, onde o filho quebra o pacto com o pai e com a mãe. A sociedade, ela quebra alianças. Políticos quebram aliança. Quando nós votamos num político para nos representar e ele se vende, ele está quebrando uma aliança de confiança, decepcionando pessoas. A comunidade também quebra alianças. Pessoas que se desviam do caminho da palavra de Deus são aqueles que também quebram a aliança. Quantas alianças nós vamos quebrando no meio do caminho? Quantas alianças estamos quebrando? Decepcionando nossos pais, decepcionando nossos cônjuges. Somos pessoas humanas quebrando aliança. E aí eu pergunto: que amor é esse? Jesus não quebra aliança. Quando a palavra diz que o Pai me adotou, Ele não me adotou e aí não se deu bem comigo e me devolveu para adoção. Não. Ele cumpriu o papel de pai. Eu e você podemos quebrar a aliança. Jesus não quebra. O Pai não quebra. Quando o Senhor disse lá no princípio: haja luz, Ele está dizendo, essa luz que é Jesus, é o que vai te proteger e te guardar. O Senhor nunca tirou a luz. Ele deu a luz para que nós pudéssemos ser da luz. Mas para a permanência do vínculo do amor, nós precisamos nos esforçar. Entenda uma coisa: você não se esforça para ser salvo. Tire isso da cabeça. Pessoas, muitas vezes, eu sempre falo isso, elas vão dormir preocupadas. Ai, se Jesus voltar hoje, eu vou queimar no mármore do inferno. Mas a verdade é que você não tem capacidade para ser salvo. Jesus, em um dos textos, mostra que um jovem rico, chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que farei eu para herdar o reino de Deus? Jesus fala assim: observa os mandamentos. Aquele jovem fala assim: mas isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala assim: então pegue tudo que você tem, venda, reparta aos pobres, então serás perfeito. E aquele jovem se afasta do caminho do Senhor, entristecido. E Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar por debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos falam para Jesus: mas Jesus, então é impossível herdar o reino dos céus. E Jesus diz:
Para Deus nada é impossível. Deixa eu te falar, por mais que você pense que na sua caminhada é impossível permanecer, para Deus nada é impossível. Deus faz possível todas as coisas, porque Ele é um Deus que com a palavra diz: haja. E tudo passou a existir. Com uma palavra Ele diz: façamos. E aí fala assim, aí já não é com a palavra, é com as mãos. Ele vai lá e fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que Ele faz? Ele planta no coração do homem o desejo da eternidade, que está lá em Eclesiastes 3, que fala assim: o homem não consegue compreender o desejo pela eternidade, é porque o Senhor soprou o fôlego de vida no homem, para que o homem fosse eterno. Mas a morte entrou, pastor. A morte é só para aqueles que não creem, que não vivem na palavra do Senhor. Porque a vida, ela inicia no dia que você faz uma confissão de fé. E você diz: pertenço ao Senhor. E você diz: eu pertenço ao Senhor e eu vou viver para sempre na eternidade com Cristo Jesus. Será que você fez essa confissão de fé? Será que alguém nessa noite precisa fazer essa confissão de fé? Será que você tem dúvida da sua salvação? Se alguém tem dúvida da salvação nessa noite, levanta a mão sim e diz: eu pertenço ao Senhor. Você tem dúvida da sua salvação? Glória a Deus. Todos aqui então estão salvos. Porque se não tiver, essa é a hora de se manifestar, se arrepender dos seus maus caminhos, entender que Jesus é o seu dono. Precisa ter esforço para permanecer no elo do amor, mas para a salvação não tem esforço. Na salvação precisa ter querência. Eu quero Jesus. Mesmo que eu caia, eu quero Jesus. Mesmo que seja difícil, eu quero Jesus. Só precisamos permanecer, não são pelas obras que somos salvos, mas pela graça e favor daquele que é, que era e que há de vir. Muitos estão conectados na lei do Senhor. Eu preciso obedecer os 10 mandamentos. Deixa eu te falar, o que é a lei, senão para apontar o teu erro? Ah, mas a lei é do Senhor. A lei é do Senhor, para apontar o teu erro. A lei não é para justificar, a lei não é para salvar, a lei é para mostrar que você está no erro. E esse erro, você precisa se consertar. Para isso é a lei. Para que existem as leis? Para que existem as leis de trânsito? É para que não venhamos andar de forma errada, porque ela aponta o erro. Se eu sou um cidadão que ando, que obedeço as leis, então não há condenação. Mas em Cristo Jesus eu sou justificado pela graça. Ah, pastor, então eu posso continuar pecando? Lógico que não. Porque eu sou justificado pela graça, eu não quebro a aliança com meu Pai. Ah, mas a Bíblia diz que não há um que não peque. Mas eu sou justificado porque eu estou enxertado na videira verdadeira. Ah, tá, mas eu não estou produzindo frutos. Então o Senhor vai podar e você vai dar frutos. Tá, mas eu não estou conectado nessa videira.
O Senhor vai cortar e vai te plantar num lugar onde você vai dar frutos. Mas o Senhor não te exclui, o Senhor te ama. É esse perfeito amor que as pessoas não conseguem entender. Então acha que viver no amor é por mérito. Então eu me esforço para alcançar a salvação. Você vai se frustrar, meu irmão. Não se esforça não. Se esforça para não quebrar o elo. Se esforça para viver no amor de Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: façam todo o esforço para conservar na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia. Aqui está falando que nós devemos nos esforçar para conservar na unidade. Você sabe o que está dizendo isso? É para você não andar sozinho, é ficar na unidade. Na unidade você vai conhecer o amor, na unidade você vai conhecer o respeito, na unidade você vai conhecer as diferenças e respeitar as diferenças, porque estamos todos ligados a um Deus, e estamos todos ligados um ao outro. Entenda, não é por esforço que alcançamos a salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por esforço que você alcança a salvação, mas é por esforço que manteremos no vínculo do amor, da unidade, todos em um só corpo, tornando-se membros de um só corpo, que é Jesus. A pastora começou a ministrar aqui no DNA e eu olhei para ela e ri. Falei assim: ó, separa, hein? Não existe carreira solo. Não existe carreira solo. Você está fora do corpo e falar assim: eu estou orando, eu estou jejuando, eu leio a palavra, mas se você não está na unidade, não há vínculo, não há elo. Para você amar alguém, você precisa ter um relacionamento com alguém. Ah, tá. Eu amo, sei lá, um artista. Eu amo um artista, tá. Ele não te conhece, você ama ele por causa de quê? Porque você tem um relacionamento com ele. Qual é o relacionamento? Você interage com alguma coisa que ele faz. Não tem como você amar alguém se você não tem relacionamento. Por isso, por esse motivo, que a nossa caminhada com Cristo não pode ser carreira solo. Onde estiverem dois ou mais, o Senhor se faz presente. O Senhor poderia muito bem falar assim: olha só, você já me recebeu, você está salvo, e agora segue o teu caminho. Não se mistura com aquela pessoa não. Eu lembro das mamães, né? As mamães falam assim: olha com quem você está se misturando. Não é assim? Mas deixa eu te falar, você precisa ser luz. Você precisa ser um influenciador. Você não pode ser influenciado. Você é aquele que leva a presença do Senhor. E se você leva a presença do Senhor, onde você colocar a planta dos teus pés, ali há uma autoridade que o Senhor te deu. Ah, mas aí eu estou me vangloriando. Não está se vangloriando. Você é vaso de barro, transportando tesouros. O que são esses tesouros? A palavra, a vida. Você compartilha vida, você compartilha fé. Em Mateus capítulo 18 diz, lá no versículo 19: também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito. E vocês, por meu Pai que está nos céus,
Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como é que pode uma pessoa não estar na casa do Senhor, uma pessoa não estar na presença de Deus, falar que ela está em Deus? Não existe isso, não existe essa carreira solo, não existe um pastor sem pastor, não existe uma ovelha sem pastor. Todos precisamos ser pastoreados por alguém, todos precisamos estar na unidade, dentro desse lugar que é só uma construção, mas quando nós nos juntamos, como nós nos juntamos agora, que aconteceu o louvor, a adoração, foi ativado nas regiões celestiais aquilo que o Senhor já liberou para a tua vida. Você só precisa buscar. Você tem tudo, está tudo aí dentro de você. O Senhor soprou o fôlego de vida, e nessa hora nós passamos a ser almas viventes. Nessa hora nós passamos a pertencer ao Senhor. Nessa hora nós passamos a ter a herança. Recebemos uma herança caída, de morte de Adão, mas recebemos uma herança de vida de Jesus Cristo, e passamos a viver todos na unidade, no respeito, no amor. E se você anda sozinho, deixa eu te falar, não tem ninguém para te ajudar a levantar. Ai daquele que anda só, que quando cai, não tem ninguém que o ajude a o levantar. Isso é Bíblia. Deixa eu falar, no ajuntamento das pessoas, o Espírito Santo desce. Você pode ter o seu relacionamento com Deus no seu particular, é você com Ele, e Deus vai te ouvir. Mas o poder se manifesta na comunhão. Veja só lá em Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, olha só, nós estamos falando de uma unidade, estavam todos reunidos num só lugar. Olha só o que está acontecendo aqui, vocês estão todos, nós estamos todos reunidos num só lugar, não é isso? Também aconteceu isso lá em Atos capítulo 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Não tem como, nesse ajuntamento aqui, por que você não está profetizando? Por que as pessoas não estão sendo curadas? Por que as famílias não estão sendo restauradas? Por que Cariacica não está sendo alcançada? Porque você tem o poder está aí dentro de você. Por que nossos queridos estão afastados do Senhor? Porque nós precisamos estar no ajuntamento. E no ajuntamento acontece a profecia, no ajuntamento acontece a cura, no ajuntamento acontece a manifestação do Espírito Santo de Deus. A unidade precisa acontecer no ajuntamento. A unidade em amor, suportando-vos uns aos outros. Ou você pensa que é fácil amar? É fácil amar a Ritinha. A Ritinha é fácil amar. Mas você acha que é fácil me amar? Parece. Mas ela sabe que ela precisa se esforçar. O Sr. Jorge sabe que precisa se esforçar para amar a Ritinha. Nós amamos, estamos aqui, na comunhão, no partir do pão. E é o que nós vamos fazer, nós vamos partir o pão. Não existe ceia sozinho. Jesus, ele era autossuficiente, ele não andava sozinho.
por que que nós achamos que podemos ser maior do que Jesus e andar sozinhos? Em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço, ó, de novo o esforço aqui, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Você tem graça, irmão. Sabe o que é ter graça? A palavra diz que fomos salvos pela graça de Deus. Só que essa graça foi colocada em nós. Sabe o que é isso? Suportar um irmão em graça, mesmo entendendo que ele é difícil, mesmo entendendo que ele é cheio de carrapicho, mesmo olhando para ele e vendo todos os defeitos dele, mas quando ele olha para você, ele também vê todos os seus defeitos. Não se vanglorie, não ache que você é melhor do que ninguém. Todos nós estamos conectados a um Deus, conectado no amor e na graça de Deus. E aí nós vamos mantendo o vínculo da paz, o perfeito amor de Deus, entendendo que o meu irmão é colérico, o outro é fleumático, o outro é melancólico, cada um respeitando o outro, cada um sendo cura para o outro. Deixa eu te falar, não tem aquela pessoa difícil na tua vida, aquela pessoa que quando você vê, você tem vontade de atravessar a rua e não falar com ela. Aí aquela bênção vem para a tua igreja. Suportai-vos em amor. Aquela pessoa vai te fazer crescer. Não tem aquela pessoa complicada que você é. Você vai ensinar o outro a crescer. Ele vai ter que te amar, te respeitar. A medida da fé era para quem se esforça no amor e não na obra. Não tem a ver com obra, não tem a ver com fazer. Se é obra, então você vai dizer assim: eu tenho direito, eu fiz e eu tenho recompensa. Se eu não fiz, eu tenho um castigo. Deixa eu te falar, no amor, quem ganha é sempre quem tem a misericórdia. Nós olhamos em amor para as pessoas e nos compadecemos dela porque somos bonzinhos. Eu tenho um coração muito bom. Alguém já falou assim para você? Eu tenho um coração muito bom, eu não consigo ver ninguém passar dificuldade. Já viu? Eu vi esse arcanjo, irmão, não sei por que não foi levado, não sei por que não voou. Talvez é porque é fiote, não sabe voar ainda. Mas deixa eu te falar, esse amor não é teu. O Senhor precisa colocar isso dentro de nós. E quando Ele coloca isso dentro de nós, nós não falamos, nós agimos. A palavra, ela é lançada ao vento, as ações são vistas. E aí falaram assim, né? Jesus fala assim: vocês não me visitaram quando estava preso,
Lembra dessa passagem? Não foram no hospital quando eu estava doente. Não me deram de comer quando eu tive fome. Não me deram roupa quando eu estava necessitado. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que isso aconteceu, que nós não fizemos isso? O Senhor fala assim: todos aqueles que vocês veem isso acontecendo e fizerem, é como se estivesse fazendo para mim. Então, o que Jesus está nos ensinando? Vivam no perfeito amor, se compadecendo, tendo misericórdia. Atos capítulo 2, de novo lá, no versículo 46. Todos os dias continuavam. Olha só, agora entenda. Está falando aqui que no primeiro momento lá, no capítulo 1, diz que eles estavam reunidos. E aí veio o Pentecoste, aconteceu, né? Mas depois que isso aconteceu, não parou por aí. Eles continuavam. Olha aqui que diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Glória a Deus. Você entende? Precisamos continuar. É aqui, ó. Tá falando, o que tá falando aqui na palavra? Tá falando assim, ó, vocês vão, né? Tá falando lá do templo. Eu falo aqui vocês vão continuar na igreja. Vocês vão repartir o pão. E as pessoas vão vendo aquilo e elas vão se converter. Por quê? Porque vocês vivem em união, amando um outro, suportando-vos em amor. É isso. É viver nessa integridade. É viver protegendo, cuidando, não é expondo. Eu não posso expor meu irmão, eu tenho que proteger meu irmão. Mas eu proteger o meu irmão, né, não é ser conivente, não é concordar com os erros dele, é amando, falando assim: meu irmão, cuidado, esse bagulho aí é doido, não vai aí não, se liga, tu tá pisando em terra estranha. E a palavra diz que você vai lá, aconselha, fala, chama mais um testemunho, chama o pastor, os presbíteros. E aí, se esse cidadão quiser, então não tem mais jeito, é ele que fez a escolha. Não existe possibilidade de amar sem se relacionar. Um elo perfeito precisa ser baseado no amor. Como eu disse antes, Adão quebrou a aliança. Deus nunca quebrou. Adão se escondeu de Deus. Deus foi de encontro a Adão. Você acha que Deus tem problema com o pecado? Deus tem problema nenhum com o pecado. Porque se Deus tivesse problema com o pecado, Ele não ia de encontro ao Adão. Ele ia falar assim: Adão comeu o que não era para comer, e agora deixa que a morte toma conta dele. Não, Deus não quebrou o vínculo. Deus foi ter com Adão, e Deus restaura a aliança que foi quebrada, entregando Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Jesus, porém, foi até o fim, conservou um amor por esforço. Ou vocês acham que Jesus não se esforçou para amar aqueles discípulos? Ou você acha que Jesus, mas Jesus era Jesus? Não, Jesus sangrou de desespero. Jesus teve medo. Jesus pediu para que, se fosse possível, o Senhor passasse dele aquele cálice. Assim, ele cumpriu-se no vínculo do amor, se tornando maldito. Jesus se tornou maldito por amor a mim e a você.
Esse é o perfeito amor. Em Gálatas 3, versículo 13. Calma que eu já estou quase chegando na metade da pregação. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Sabe quem são esses gentios? Vocês e eu. Nós, por causa desse sacrifício de Jesus, nós fomos alcançados por Cristo. Recebemos a herança de ser chamado filho de Deus. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Oh, xarabaçarabaxei, alabarabaçou. Ei, xarabababaçou, ei. Oh. Ei, xaralababaçore. Se pudesse, coloque de pé. Oh, xaralababás. Ei, xaralabá. Yeterarbaçore babaxore.